Olá pessoal, estamos colocando aqui no meu canal do YouTube mais um vídeo e hoje eu quero colocar um pensamento, uma visão e uma proposta para que nós possamos de uma certa forma fortalecer a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Claro que não é um processo muito fácil, muito rápido, até porque que governos passados entregaram a produção de carne bovina para as grandes empresas, as mesmas se posicionaram estrategicamente no Brasil perto das maiores ofertas de gado, a maior oferta do rebanho bovino, e essas grandes empresas também detêm um domínio sobre o mercado de exportação, sobre todas as grandes oportunidades junto ao mercado de exportação. Então elas dominaram o Brasil, elas se posicionaram estrategicamente nos lugares mais apropriados para que elas pudessem ter uma maior oferta de matéria-prima e também elas dominam o mercado internacional. Cresceram de uma maneira absurda e esse crescimento abafou e fez com que várias empresas quebrassem pelo Brasil. Inclusive grandes empresas do setor frigorífico de bovinos chegaram a comprar ou arrendar algumas unidades de frigoríficos menores simplesmente para deixarem paradas, para que não houvesse concorrência, principalmente na compra da matéria-prima. Então hoje quebrar, essa situação desfavorável não é fácil. Não é fácil porque no passado houve, de uma certa forma, condições para que elas viessem dominar e tomar, se apropriar, das melhores regiões do Brasil quando o assunto é oferta de matéria-prima de gado para o abate. Mas eu vou passar uma visão aqui, uma visão que seria a visão ideal para que nós tivéssemos um fortalecimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Quem aí já não ouviu falar que falta matéria-prima? Nós temos inúmeros problemas. Hoje está muito cara a reposição no campo. O bezerro, para quem fala na maior parte do Brasil, e para o terneiro, para quem é da região sul do Brasil. Está muito cara essa matéria-prima. Por quê? Porque se reduziu a oferta. Antigamente se trabalhava nas propriedades rurais com cria, recria e engorda. De um tempo, de anos para cá, na realidade, a grande parte das propriedades rurais trabalhou muito mais com engorda, com recria e engorda. O preço também da reposição subiu também pela alta comercialização do Brasil com a China, exportação de carne para a China. Foram inúmeros os fatores que encareceram demais a produção no campo, na pecuária de corte. Sem falar também com o avanço da produção de grãos, em especial de soja. Muitos produtores rurais abandonaram a pecuária de corte para plantar. E isso também fez com que o Brasil tivesse um recuo na oferta de matéria-prima para os frigoríficos. Por isso que nós tivemos uma redução aí nos últimos anos de praticamente 40% dos números de abate. E mesmo assim, a oferta de matéria-prima ainda não é suficiente. Mas vamos lá, eu fiz algumas considerações levando por base as grandes empresas e as outras empresas, Então o que acontece? As grandes empresas elas dominam o mercado nacional e têm os melhores mercados de exportação à sua disposição. Com isso, as grandes empresas definem de uma certa forma um monopólio sobre a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Além delas terem o domínio e colocarem o preço, elas definem o preço de compra da matéria-prima e de venda, elas também ainda têm um aporte para a importação de alimentos. Esse cenário apenas já é suficiente para literalmente quebrar a concorrência, quebrar os pequenos e médios frigoríficos, e aí a cadeia produtiva brasileira acaba ficando nas mãos de 2 ou 3 empresas, e aí de uma certa forma esse cenário não é favorável para que haja um desenvolvimento como nós precisamos que aconteça no Brasil. Então, as grandes empresas têm os melhores mercados de exportação. As grandes empresas têm as melhores margens de lucro. Quando a gente faz a composição dos melhores cenários comerciais de venda para trazer dianteira e costela, e quando a gente leva em consideração o mercado de exportação, as grandes empresas conseguem, a partir da alta valorização do dólar e do mercado de exportação em alta, elas conseguem grandes margens de lucro. E isso favorece elas, dentro do cenário comercial de venda, a colocar no Brasil carne mais barata. Cenário esse que também quebra com o pequeno e médio produtor. Porque como ela tem um grande mercado de exportação, um grande percentual de produtos exportados,
a margem de lucro que ela tem a favorece para colocar um preço maior na arroba do boi. Então ela paga mais do boi, ela inflaciona esse boi no mercado interno, ela consegue exportar mais, melhor a margem de lucro e ela ainda consegue colocar carne mais barata no mercado interno que quebra, literalmente quebra com a concorrência. Então, as grandes empresas têm melhores margens de lucro e ainda contam com um aporte do BNDES. Então, são inúmeros os fatores que favorecem as grandes empresas e quebram literalmente com as pequenas empresas do Brasil. As grandes empresas têm os melhores mercados nacionais, têm, de uma certa forma, a menor margem de lucro no mercado internacional porque há uma compensação entre os mercados de exportação e mercado nacional. Isso favorece que ela tenha uma menor margem de lucro, mas dissolve uma grande produção, que isso favorece que ela mantenha um ciclo produtivo alto. E o que é esse ciclo? Um abate em grande escala, uma exportação em grande escala e aqueles produtos de menor margem ela acaba colocando tudo no mercado interno. Definem o preço do mercado interno, ou seja, quando ela coloca esse preço com uma margem de lucro menor, ela consegue de uma certa forma desovar a sua produção, ela consegue manter um abate em alta quantidade, ela consegue exportar e os produtos do mercado interno ela coloca preço, ela define preço. São as grandes empresas que definem os preços do mercado interno, da carne, do produto e também da matéria-prima do boi no campo. Como eu disse aqui, definem o preço da arroba. Elas dominaram o território nacional e hoje conseguem dominar qualquer governo. Como elas têm um grande aporte financeiro, como elas têm uma grande estrutura, um grande número de colaboradores, hoje as grandes empresas elas podem, de uma certa forma, chantagear qualquer governo no Brasil. Elas têm um aporte do BNDES grande, elas têm uma representatividade, quando nós falamos em vagas de emprego, em números totais de emprego. Então essa condição, por elas dominarem o território nacional, elas conseguem pressionar qualquer governo para que seja liberado recursos financeiros para suas operações. Como eu disse, elas definem preço de compra, definem preço de venda. Então, esse cenário que as grandes empresas conseguiram montar no Brasil, a partir de aportes por parte de outros governos, quem aí não lembra da confissão do Wesley e do Joesley, os donos da JBS, com os trambiques que fizeram na época do governo do PT. Falcatruas de primeira linha que vieram beneficiar a empresa 100%. Então, criou-se esse cenário favorável para as grandes empresas dominaram o território nacional e hoje, pecuária de corte e os mercados nacionais ficam reféns dessas grandes empresas e os pequenos e médios acabam quebrando. Esse é o cenário das grandes empresas no Brasil. Quando a gente fala das outras empresas, elas têm, quando a gente vê as grandes tendo um aporte do BNDES, as pequenas e médias não têm esse aporte. Somente são colocadas dificuldades para que haja liberação de crédito, para que essas outras empresas consigam investir, se desenvolver, não na mesma velocidade que as grandes, mas que elas tenham um aporte financeiro. Então existem dificuldades por parte do BNDES em liberar crédito para essas empresas. Logo, elas têm poucos mercados de exportação ou quase nenhum. Então aquela jogada de margem de lucro que as grandes fazem, elas não têm condições de fazer, porque compram um boi caro, inflacionado pelas grandes, e entram no mercado de venda onde as grandes jogam o preço da carne lá embaixo. Então elas acabam ficando limitadas, elas têm menores margens de lucro, menor condição de negociar no mercado, existe dificuldade para ter o acesso ao BNDES, competem diretamente com os preços baixos definidos pelas grandes, sem margem de lucro muitas das vezes, acabam fechando ou tendo os fechamentos mensais negativos, custo de produção alto, comprar boi com preço definido pelas grandes, ou seja, como eu falei antes, as grandes definem o preço da arroba e os pequenos e médios tentam, a partir de uma opção de mercado curta, se adequar, mas muitas das vezes fecham as operações do negativo, vendem carne no mercado interno onde as grandes ditam o preço e várias empresas nos últimos anos estão fechando, porque como eu disse, as grandes dominam o mercado. Elas definem preço de compra, de venda,
elas alugam unidades para deixarem paradas, diminuíram a concorrência. Então no Brasil existe essa deslealdade, coisa que nos Estados Unidos recentemente já foi notado e o governo americano está fazendo algo, tentando fazer algo para acabar com esse domínio das 4 grandes empresas nos Estados Unidos, onde 2 são empresas brasileiras. Então, a minha observação hoje é que algum governo do Brasil literalmente acabe com esse aporte financeiro para as grandes. Elas têm um aporte financeiro internacional também, porque tem inúmeras unidades pelo mundo. Então hoje nós temos que aumentar a concorrência. Nós temos que, de uma certa forma, liberar crédito ou favorecer, de uma certa forma, as pequenas e médias empresas ou as outras empresas que não fazem parte desse ciclo, né, dominante. Liberar crédito, promover, desenvolver, incentivar mais empresas de beneficiamento de transformação de carne bovina no Brasil. Nós temos que aumentar, não só aumentar, como também fortalecer a concorrência de carne. Uma maior concorrência vai fazer com que o produtor rural tenha mais opções de negociar a sua matéria-prima, logo o preço da arroba ou do quilo vivo fica mais estável e equilibrado. Uma maior concorrência, nós vamos ter mais oferta de produtos no mercado nacional. Logo, o preço da carne bovina ficaria equilibrado e estabilizado também. Uma maior concorrência também poderia oferecer melhores condições salariais para os colaboradores do setor da proteína animal. São inúmeras as condições favoráveis que uma maior concorrência, um melhor desenvolvimento, o surgimento de mais empresas do setor de transformação, né, de proteína animal poderiam trazer para o Brasil. Quando eu olho para o produtor rural, eu faço algumas observações. A alta de exportação de grãos diminui o espaço do boi no campo. Bom, eu falei anteriormente, essa exportação descontrolada, sem planejamento para a China, prejudica a cadeia de proteína animal e prejudica também o produtor rural brasileiro. Por quê? A cadeia produtiva, a exportação de carne, fica refém de um só mercado. Os custos operacionais se preparam e são definidos para a comercialização desse mercado. Se a China, porventura, reduz a sua importação, todo o seu custo que ela definiu, ela passa a inviabilizar a comercialização de carne com outros mercados. A China também influencia a produção de grãos, onde o produtor rural com maior volume e uma maior valorização de grãos deixa de produzir o boi para plantar, é uma opção de mercado. Mas a China, de uma certa forma, hoje ela controla a produção de grãos e a produção de carne bovina no Brasil. Somos inteiramente reféns dessa situação. Por isso também que nós tivemos uma diminuição, como eu falei, na oferta de gado. O produtor rural brasileiro, ele, de certa forma, a partir das condições expostas por uma plantação, tornou a ele favorável ou mais favorável plantar do que criar boi, mais rentável, né? Por isso está faltando matéria-prima. Dessa forma, essa falta de produção de gado, né, de criação de gado no campo, puxou o preço da oferta, da reposição e tem inviabilizado os negócios com os frigoríficos pequenos. Isso cria, de uma certa forma, um alerta para a pecuária de corte. Por que isso aqui está acontecendo? Por que está inviabilizando os negócios com os frigoríficos pequenos? Porque esse domínio da China, junto ao mercado de exportação de carne bovina, como eu disse, ela inflacionou, de uma certa forma, toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Inflacionou a parte de grãos, para quem tem bois confinados ou semi-confinados, encareceu o custo de produção, o custo da engorda, tirou a produção de gado do campo para irmos para a plantação, para a produção de grãos. Falta matéria-prima, então o ciclo, de uma maneira geral, ele precisa ser analisado em todos os pontos da cadeia produtiva. E analisando todos os pontos, a gente vê que a China domina o Brasil. A China já dominou o agronegócio brasileiro. A China já é a dona do agronegócio brasileiro. E isso é uma situação que preocupa. Por que que nós temos uma outra situação que precisa ser analisada? Quando a gente quer desenvolver a cadeia produtiva, não só da carne bovina, mas a de proteína animal,
Nós temos que ter em mente que hoje o Brasil, com 3 sistemas de fiscalização estadual, municipal e federal, já faz com que o desenvolvimento seja prejudicado, a melhor ou a maior comercialização seja prejudicada e as grandes empresas, que praticamente todas as suas unidades são com o sistema de inspeção federal, elas podem pegar uma unidade lá de Rondônia para negociar com uma unidade com o mercado de Santa Catarina. Elas podem estar no Rio Grande do Sul e podem comercializar com um estado da região Nordeste. Elas dominaram o mercado interno. Hoje, uma situação para que houvesse um melhor desenvolvimento e principalmente, que nós pudéssemos abrir o mercado nacional, nós precisaríamos, já passamos da hora, de criar um sistema único de fiscalização sobre produtos de origem animal. Se nós pegarmos frigoríficos municipais e partirmos de um princípio da legislação, dos cuidados com a alimentação, com a saúde humana, se nós pegarmos os processos operacionais de frigoríficos municipais, estaduais e federais, nós vamos ver que a legislação não é obedecida. Cuidados no preparo, no armazenamento, na operação, na higiene. Se nós pegarmos frigoríficos municipais, a grande maioria não existe processos como esses quando comparado com frigoríficos federais. Mas nós, consumidores, somos os mesmos. Então está precário, ultrapassado já esse sistema, essa legislação com 3 estilos de fiscalização no Brasil. Então, se nós tivermos um sistema único de fiscalização, nós abrimos o mercado de exportação, qualquer unidade, a partir da exigência do mercado importador, que ela entenda que é melhor ela se preparar, se organizar para exportar, ela pode exportar. Nós abriríamos o mercado nacional para todos. Pequenos, médios e grandes frigoríficos poderiam comercializar com o Brasil de uma certa forma. Nós unificaríamos a fiscalização, padronizaríamos as inspeções pelo Brasil a partir de um sistema único de fiscalização. Nós fortaleceríamos o campo, abriríamos mais opção de compra por parte do comércio e teríamos mais equilíbrio nos preços. Se nós tivermos frigoríficos com mais opções para comercialização, onde ela faça uma avaliação a partir do melhor cenário de venda, ela consegue comprar uma matéria-prima melhor. No momento que esse frigorífico está, de uma certa forma, limitado no município, ele não consegue buscar um grande ou um melhor mercado que faça dessa negociação algo favorável para ele pagar melhor no preço do quilo vivo ou da arroba. Então, nós fortaleceríamos o campo e nós fortaleceríamos o mercado, onde também nós teríamos uma maior oferta de produção, uma maior oferta de produto. Então, um sistema único de fiscalização já passou da hora de ser implantado e definido no Brasil. E por último, eu faço uma observação para o BNDES. Eles precisam reduzir o acesso a crédito por parte das grandes empresas e precisam aumentar o crédito para as demais empresas. Precisam favorecer as pequenas e médias empresas quando o assunto é crédito, para que elas possam ter acesso a esse aporte financeiro, investir, se desenvolver, se profissionalizar e a partir de um sistema único, de uma maior oferta de matéria-prima e de uma maior igualdade entre pequenas, médias e grandes empresas, nós vamos conseguir, de uma certa forma, melhorar o preço do boi, no quilo vivo ou na arroba. De uma certa forma, nós conseguimos ampliar os mercados, ampliar as produções, atender mais o mercado internacional com carne de qualidade e a partir dessa melhor comercialização, nós abrimos o mercado interno para aquelas empresas que não exportam. Ou seja, nós completamos o ciclo. Nós teremos um ciclo ativo, completo, onde campo, frigoríficos e mercados seriam totalmente beneficiados com essas mudanças, com essa atuação por parte do governo, e aí nós teríamos um fortalecimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Um programa como esse aqui, a gente pode implantar em qualquer país. O Brasil, se realmente busca ser o grande exportador de carne bovina, não podemos pensar em volume. Nós precisamos pensar em qualidade e valor agregado. Se o Brasil quer se desenvolver de uma certa forma, em todas as áreas, antes, dentro e fora da porteira, como precisa se desenvolver de uma maneira igual, de uma forma igual, com disponibilidade de crédito para todos, de mercado para todos, de comercialização para todos, nós precisamos que algum governo ou que algum pré-candidato apresente um cenário
ou uma proposta baseada num cenário desse. Aí eu vou acreditar que nós vamos ter uma cadeia produtiva da carne bovina fortalecida, se desenvolvendo, igual para todos, apresentando condições favoráveis para compra e para venda. Nós tiramos esse monopólio das grandes e pequenos e médios podem se desenvolver e nós vamos ver uma economia, né? Uma contribuição por parte desse desenvolvimento na economia também dos pequenos e médios municípios. Certo, pessoal? Forte abraço a todos. Amanhã estaremos entrando aqui novamente com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Forte abraço.